Boa noite, pessoal. Daqui a pouquinho a gente já começa os trabalhos. Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz. Sejam todos bem-vindos, né? Para essa reunião que acontece todas as quintas-feiras aqui pelo Facebook do Grupo Socorrista Seara da Paz. Eu vou fazer a preparação, mas quem não pegou a água para fluidificar, dá tempo ainda de pegar, para que a gente faça toda a preparação, depois uma leitura do Evangelho e as vibrações. Então vamos lá, ó. Já deu 8 horas e eu vou começar a preparação dos trabalhos de hoje. Todo mundo ouvindo bem? Se vocês estiverem ouvindo bem, dá um toque. Então vamos lá. Vamos relaxando o nosso corpo físico, serenando bem o nosso mental e assim bem tranquilos e serenos. Vamos saudando ao mentor dirigente espiritual da Seara da Paz, José de Arimateia, e a toda a cúpula espiritual sempre presente em todos os nossos evangelhos. Vamos saudando a toda a equipe de higienização, chefiada por Itaporã e Bogotá, que vão limpando e higienizando todos os ambientes, todos os lares, para que os trabalhos ocorram de forma tranquila, harmônica e muita paz. Vamos saudando aos cruzados que vão tecendo sobre as nossas casas uma cúpula de luz rosa dourada, que vai nos proteger e nos resguardar. Vamos mentalizando no alto das nossas casas o triângulo dourado da Seara da Paz, que vai nos ligando numa só energia, numa só direção de amor, de harmonia e de muito equilíbrio. Vamos saudando o Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço, a Falange de Pasteur, Fraternidade dos Humildes, Meimei, Anália Franco e a todos os mentores responsáveis por esse trabalho. Vamos aproveitando esse momento, sentindo a presença dos nossos mentores individuais que nos acompanham em todas as atividades. E junto deles vamos saudando a Ricardo e a todas as fraternidades presentes. Saudando a Ismael, guia protetor do nosso país. Vamos pedindo a ele que ilumine a mente dos nossos governantes, levando a cada um o bom senso, o equilíbrio e sabedoria, para que eles possam tomar decisões que ajudem todo o povo. Vamos ainda pedindo licença a Ismael para adentrarmos em seu salão dourado. Vamos sentindo toda essa luz, toda essa energia que vai nos revitalizando, que vai nos fortalecendo. De Ismael vamos até Maria Santíssima. Vamos colocando nossas cabeças espiritualmente em seu colo e pedindo a ela que cubra encarnados e desencarnados com seu manto de mansuetude e paz. Vamos sentindo todo esse amor que vai nos envolvendo, que vai nos acolhendo, nos tranquilizando. E assim, vamos até Jesus, que vai nos recebendo de braços abertos. Vamos sentindo toda essa luz que emana de seu peito e depositando a seus pés nossos pedidos mais íntimos. Vamos deixando aí nossos medos, nossas dúvidas, pedindo a Ele muita força, muita coragem, muita sabedoria, para que possamos continuar firmes em nossa caminhada. Com a graça de Deus, salve Cristo Jesus. Bom, mais uma vez, sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar do Grupo Socorrista Seara da Paz.
Hoje, para a gente refletir, a gente vai falar um pouquinho do capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Nesse capítulo, a gente encontra: conhece-se a árvore por seu fruto, a missão dos profetas, prodígios dos falsos profetas, não acreditei em todos os espíritos e as instruções dos espíritos. Os falsos profetas, a característica do verdadeiro profeta, os falsos profetas da erraticidade, Jeremias e os falsos profetas. Bom, gente, eu acho que é legal a gente refletir um pouco nesse capítulo a questão do que é profeta, né? Então, profeta é um porta-voz, é aquele que transmite mensagem impulsionado por um espírito percebido por ele como de grande elevação moral, a ponto de entenderem que o próprio Criador estava inspirando, né? Mas mais interessante do que a gente entender o que é profeta é a gente não isolar o profeta a algo ligado apenas à religião. Vale aqui a gente perceber que a lei divina é para tudo. Não existe uma lei só para o mundo espiritual, gente. A lei divina natural está em perfeita harmonia com todo o mundo material e espiritual, né? Como diz Haroldo Dutra, eu acho muito legal uma palestra dele, ele fala o seguinte: quer entender Deus? Olhe para a natureza e perceba o padrão de Deus na criação. Comece por uma sementinha. Veja se ela brota em qualquer solo. Veja como ela brota, como ela cresce. E a gente começa a perceber que é o mesmo padrão que é utilizado para todo o cosmos, né? É interessante para quem ainda não fez um canteiro, fazer um canteirinho, né? Para perceber, se você jogar a sementinha lá, se você não cuidar, o que acontece, se você cuidar, o que acontece, né? Então é interessante a gente ver e trazer para a nossa vida. Às vezes, a gente não planta e quer colher, né? Às vezes a gente joga a semente em qualquer lugar e a gente quer que ela dê grandes frutos, né? Então é interessante, quando a gente plantar alguma coisa, observe, vá lá daqui um mês e olhe o que você plantou. Você vai ver uns negocinhos que não é nada. Por quê? Você não cuidou, você não observou, né? Você não pôs aguinha, você não regou, você não fez nada. Então, assim, é interessante a gente olhar para a natureza e perceber como o padrão da criação divina é o mesmo para a nossa vida. Então, assim, existe o tempo de plantar e o tempo de colher. E às vezes a gente quer colher sem ter plantado, sem ter cuidado, sem ter trabalhado naquelas questões, né? Então é importante. Eu acho que a natureza, como diz o Haroldo Dutra, é um espelho muito interessante para a gente analisar como é que a gente está cuidando das nossas coisas, né? E quando o que a gente planta não dá nada, a gente tem que refletir sobre os cuidados que realmente a gente tem com aquela criação, né? Então é importante essa reflexão. Vale lembrar também que os profetas eram dotados de mediunidade ostensiva, visto trazerem mensagens provindas aí do plano espiritual, né? Agora, independente da mediunidade ostensiva, é importante a gente perceber que a gente sempre influencia e somos influenciados pelo meio onde a gente vive. Então, quando a gente propaga ideias, a gente tem que refletir em propagar ideias coerentes com os nossos valores, né? Reforçados aí pela interação com pessoas encarnadas e desencarnadas. A gente não é isento de influência, né? A gente sofre direto influências externas, espirituais e do próprio ambiente, mas a gente tem sim que cada vez mais refletir sobre as ideias que nós estamos passando, sobre os valores que a gente está passando para a sociedade, né? E não se esquecer de que nós atraímos nossos similares, né? Semelhantes. Atraímos aquilo que somos, né? Então, nós somos porta-vozes de valores que nós seguimos.
Então, sejamos, portanto, humildes, mas legítimos profetas de pensamentos e ações ligados à evolução moral e intelectual nossa e de todos que estejam ao nosso alcance real ou virtual. Então aqui ele começa a nos chamar a atenção para a responsabilidade, né, gente? A gente tem que sentir, falar e agir em equilíbrio, né? Passando os nossos valores. A gente sente uma coisa, pensa outra e fala outra. Em vez da gente... Esse capítulo me traz muito uma questão interessante, né? Em vez da gente ficar desejando mal aí para os falsos profetas, né? Falsos Cristo, ou ficar tentando descobrir quem são eles, a pretexto da gente querer justiça, né? A gente precisa desenvolver em nós a vigilância. A gente está numa época que está sendo exigido da gente maturidade. A gente já está há mais de 2000 anos com essas informações todas e esse evangelho. Hoje nos é pedido, numa época de mudança, né, planetária, amadurecimento. Então a gente precisa desenvolver em nós a vigilância, a nossa sintonia e o nosso conhecimento, visando a gente focar no bem, né, em pensamentos, palavras e palavras de amor, né? Então a gente tem que aprender, a gente está num momento muito propício de aprender a ser o próprio líder, né? O nosso próprio líder. E essa é a grande mensagem que eu vejo que Jesus nos deixou, né? Quanto mais eu leio o Evangelho, mais eu percebo que a mensagem é essa. Aprendamos a ser os nossos líderes, né? Vamos seguir realmente aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente está estudando, né? Vamos vivenciar e amadurecer isso, né? Ele deixou uma questão muito interessante quando ele fazia os milagres, que a gente achava que era milagre, né? Então ele falava assim: sua fé te curou, vai e não peques mais. A gente não tem que ficar procurando os falsos profetas, a gente tem que olhar lá para dentro e realmente acreditar que nós somos os nossos próprios líderes, né? E desenvolver em nós a nossa fé, né? E seguir em frente trabalhando, né? Vigilantes por quê? Quando ele coloca aqui, eu acho muito interessante, para a gente não ficar evidenciando o erro dos outros, né? Mas vigiar os nossos erros, né? A gente não nos deixar aí levar por ideias e ações que são prejudiciais ao nosso semelhante e a nós mesmos, né? A palavra cura aqui, eu achei interessante quando ele coloca, né? Tua fé te curou. Então vamos atentar aí para o significado de cura, né? O que é essa cura? A gente conclui aqui que curar-se significa cuidar de si. Ou seja, darmos atenção para a nossa essência, né? E qual é a nossa essência? Somos um espírito temporariamente animando um corpo. E os nossos apegos são exagerados, né? Sejam eles emocionais, materiais. A gente sofre muito por conta dessas questões aqui, né? O orgulho ainda impera, a vaidade, né? Então a gente tem que olhar isso com mais carinho e verificar que nós estamos de passagem. Vamos ter que aprender a desapegar temporariamente das nossas relações verdadeiras, dos nossos afetos verdadeiros. A gente nunca vai se desapegar, a gente leva isso para a eternidade, né? Então, independente de sermos espiritualistas ou materialistas, todos somos espíritos imortais, né? E os nossos genes e tecidos desaparecerão quando o nosso corpo carnal não tiver mais vida, né? Então, os laços de família, que tal a gente olhar isso, tô falando pra mim, que tal a gente olhar esses laços de uma forma mais fraterna e maior, né? Minha família não é só meus laços sanguíneos, né, gente? Talvez a gente às vezes tenha alguns problemas na nossa intimidade, na nossa família, para olhar também
a possibilidade de a gente abrir isso, né? Abrir esse afeto. Eu estava ouvindo uma mensagem no outro dia, que às vezes não adianta a gente querer afeto de uma pessoa que não tem afeto pela gente, né? Então a gente tem que refletir. E às vezes a gente fica sofrendo por coisas que a gente tem que aprender, a gente tem que se libertar, a gente tem que se desprender, a gente tem que inovar, fazer diferente e ampliar a nossa família, né? E às vezes a gente não consegue. Então, nesse sentido, curar-se não é o cuidado que os outros possam prestar a nós, que é o que a gente às vezes cobra, né? Mas sim, uma atenção aí à nossa evolução íntima, que vem de dentro para fora. Então, curar-se é por meio de boas obras, orientada para o bem do nosso semelhante e fazendo as pazes aí com a nossa consciência. Por isso que às vezes, ao invés de bater numa tecla que não se desenvolve, não anda, vamos abrir novas portas, tentar novas possibilidades, porque a gente aprende muito com o outro, né? Com o nosso semelhante. E tem muita gente precisando realmente do nosso apoio, da nossa ajuda, né? É só a gente olhar de uma forma mais ampla. O cristianismo nos convida à reflexão e à nossa própria modificação. Jesus, ele veio para nos chamar à responsabilidade. Ele deu o exemplo. Ele nos trouxe inspiração. Nas passagens de Jesus, a gente não vê ele dizendo para ninguém, para os seus discípulos, o que fazer. Mas ele ensina até hoje os caminhos que nos levam a uma evolução, né? Ele nos ensina o desprendimento, o novo, o perdão. Ele não nos ensina a vingança, a mágoa, o ressentimento. Ele nos ensina a se libertar, né? E se libertando, gente, a gente cria novas possibilidades e consegue fazer escolhas diferentes, né? E assim mudar as nossas questões que estão nos atrapalhando, né? Então, gente, o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço que ele faz para dominar suas más tendências. Então, nós estamos aqui todos num plano de provas e expiações. Todos nós. De alguma forma, todos nós erramos, todos nós temos alguns acertos para serem feitos, né? Então, ninguém aqui é perfeito. Agora, o esforço que cada um de nós faz para melhorar, isso realmente até a espiritualidade maior percebe, né? Então, gente, somos todos trabalhadores da última hora. Muitos serão chamados, poucos irão se escolher, né? Poucos realmente vão fazer aí a reforma íntima e tentar um novo, né? Se libertar. Então é importante a gente refletir sobre isso também. Então, gente, no campo da ciência, da filosofia, da religião, existem trabalhadores interessados no progresso da humanidade, bem como pessoas interessadas aí no sucesso e nas vantagens momentâneas, mesmo a custo do prejuízo do seu semelhante. Hoje, mais do que nunca, a gente tem aí a questão política, né? Na época, talvez fosse a religião. Hoje, a gente sabe que a política ela tem um poder muito grande, né? Então, a responsabilidade é muito grande e a gente tem que refletir, sim, sobre isso, né? Sejam eles e sejamos nós também, né? Na hora de a gente exercer nossa cidadania. Então, é importante. Falsos cristos e falsos profetas são todos aqueles que, conscientes do que fazem e conhecedores da verdade, negam o erro por orgulho, interesse e até por maldade, gente. São egoístas, astuciosos, intolerantes e fanáticos. Eles servem-se de todos os meios para prevalecer suas ideias.
confundindo aí almas simples e confiantes, né? Por isso que o vigiai, orai e vigiai, gente. Nós temos que ser os nossos próprios líderes, né? As palavras de Jesus aplicam-se, de um modo geral, aos que em todos os tempos tomam a si o encargo de conduzir os povos ao Senhor e os encaminham por falsas veredas, né? Então, gente, a gente tem que refletir sobre o que Jesus veio nos informar, o que ele veio nos trazer, né? O que ele veio nos mostrar. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que analisar é que Jesus veio nos ensinar um caminho para a nossa evolução. E essa evolução através do amor à criação, do amor ao próximo e do amor a nós mesmos, né? E para isso a gente precisa sair do estado de egoísmo que a gente mesmo plantou para a nossa sobrevivência, né? Hoje a gente tem consciência e condições de trabalhar isso de uma outra forma. E analisar isso. Qualquer um que venha com uma proposta que não esteja ligada a esse processo de amor, dessa mensagem de amor, a gente tem que refletir. Quando Jesus fala da parábola da árvore que produz bons frutos, se vocês puderem ler, leiam, que é interessante, ele fala do homem de bem. Aquele homem que tira boas coisas lá do seu coração, seja em pensamentos, seja em palavras, seja em ações, né? Ele fala do que realmente produzimos e geramos ao nosso redor através dos nossos pensamentos e ações, né? E aí ele nos deixa claro nessa parábola que o valor dos ensinamentos de Cristo está na coerência entre o que ele falava e de como ele vivia. Então, gente, quando a gente lê essa parábola, é importante a gente analisar não o que a pessoa fala apenas, mas o que ela faz, né? Muito importante. A gente tem uma questão que eu acho que a gente tem que refletir sobre essa parábola, que é assim, normalmente a gente quer do nosso lado pessoas que falem aquilo que a gente quer ouvir, né? Então aí é o egoísmo, a vaidade imperando. E a maioria das pessoas que buscam interesses, né, dos falsos profetas, eles falam o que a gente quer ouvir. Dificilmente às vezes a gente percebe, mas por conta do nosso próprio ego inflado, né? Então, gente, quando a gente ouve uma palavra dura, aquilo que não é realmente o que a gente quer ouvir, talvez seja apenas pessoas diferentes, pensando diferentes. Agora, quando a gente ouve quando as pessoas te agradam demais, normalmente elas têm algum interesse aí que a gente tem que analisar. É diferente de educação, né? Educação sempre, mas às vezes a gente se engana, né? Porque a gente quer. Os ensinamentos de Jesus são muito simples. Isso a gente tem que refletir. Por isso talvez seja tão difícil a gente entender, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo está em todo o seu ensinamento, né? Que o esforço de regeneração, ele começa em nós mesmos, né? E o que realmente vai nos levar a viver aí num mundo melhor, né? Quando a gente fala no mundo de regeneração, né? Como que a gente acha que a gente vai para esse mundo de regeneração? O que é esse mundo de regeneração, né? Às vezes a gente é levado, né, espiritualmente para alguns lugares, alguns ambientes que a gente nem se adequa. E se a gente for analisar, são ambientes bons, ambientes tranquilos, né, ambientes serenos, e a gente sai à procura daquilo que a gente tem lá dentro, daquilo que a gente tem afinidade, e encontra encrenca de novo, né? Então, assim, que o esforço de regeneração comece sempre dentro de nós. Então, assim, o que eu vivo hoje, eu estou aqui num plano de provas e expiações. Por castigo? Será que é castigo eu estar aqui? Não, eu estou aqui porque eu tenho afinidade com esse planeta. Então, para mim ir para um outro lugar
que seja melhor, eu tenho que começar a criar ele lá dentro de mim, no meu coração, no meu pensamento, nas minhas palavras, nas minhas ações. Então, esse mundo de regeneração começa dentro de cada um de nós. O reino de Deus está dentro de nós, e para alcançá-lo a gente precisa conquistar um estado íntimo de serenidade, de alegria, de bom ânimo, que são um alicerce aí para a vida, para a felicidade legítima e duradoura. Eu não vou encontrar um lugar bom se lá dentro não tiver essa serenidade, se eu não tiver essa alegria, se eu não tiver esse bom ânimo, seja lá qual for a minha vida, porque problemas todos nós temos, mas a gente tem que realmente levantar e buscar novos caminhos. Então, gente, é uma construção pessoal que a gente deve realizar com o nosso esforço por entender o que esperamos dessa vida, dessa passagem. Não vai ser ninguém que vai falar isso pra gente. Jesus já deixou tudo aqui. O caminho para o mundo de regeneração, para a gente sair desse planeta e para um outro melhor, está aqui. E começa lá dentro de nós, né? Então ele nos mostra aqui que o poder mágico, qualquer poder mágico, só vem da fé, da nossa vontade, do nosso querer, das nossas ações e do nosso merecimento. Se a gente for pegar os milagres de Cristo, quem não viu Gênesis, leia Gênesis, para perceber o quanto tinha de merecimento cada um daqueles que conseguiram os milagres, né? Então, gente, esse capítulo, como muitos outros, ele reforça que nesse processo de evolução a gente precisa se conhecer. E aqui eu vou ler uma mensagem que eu acho muito interessante para finalizar. Já passei da hora. Falso profeta. Falso profeta não é somente aquele que perturba o serviço da fé religiosa. Sempre que negamos a execução fiel dos nossos deveres, somos mistificadores diante da lei divina, que nos emprestou os dons da terra em favor do aprimoramento de nós mesmos. Na maledicência, somos falsos profetas da fraternidade. Na discórdia, somos falsos profetas mistificadores da paz. Na preguiça, somos falsos profetas charlatões do trabalho. Na indiferença, somos falsos profetas inimigos do dever. Toda vez que olvidamos as nossas obrigações de solidariedade para com os nossos semelhantes, que prejudicamos o serviço que nos cabe atender, que fugimos aos nossos testemunhos de humildade, que oprimimos as criaturas inferiores, somos falsos profetas do ideal superior que abraçamos com o Cristo. A terra é a nossa escola, o lar é o nosso templo, o próximo é o nosso irmão, a humanidade é a nossa família, a luta é o nosso aprendizado, a natureza é o livro sublime da vida. Não nos esqueçamos assim de que um dia seremos chamados à prestação de contas dos talentos e dos favores que hoje desfrutamos, para resgatar o dia de ontem e santificar o dia de amanhã. Esse texto foi extraído do livro Levantar e Seguir, de Emmanuel. Então, gente, vamos fazer nossas vibrações. Então, depois dessas palavras, desse momento de reflexão, vamos trazendo em pensamento todos os nossos amigos, inimigos, abrindo os nossos corações e elevando o nosso pensamento ao alto, para recebermos aquilo que merecemos. E assim, mais em paz, tranquilos, vamos visualizando um rosa bem suave saindo do nosso cardíaco. Essa luz vai se elevando, se unindo e cobrindo todo o planeta Terra, onde a espiritualidade maior
vai fazendo uso de toda essa luminosidade aonde for mais necessário. Vamos pedindo licença ao alto e visualizando essa luz cobrindo todo o planeta Terra. Vamos vibrando por esse planeta muita luz, muito amor, muito equilíbrio, muita paz. E assim, descendo mais próximos, vamos vendo essa luz indo em direção às ruas, envolvendo e acolhendo a todos que solicitam amparo, que eles possam ser envolvidos nessa luz de amor, de carinho e de afeto. Vamos vendo também essa luz em direção a todos os hospitais, envolvendo a todos que por lá buscam a cura, envolvendo a todos com muito amor, e que essa cura possa chegar a cada um deles de acordo com seu merecimento. Vamos também vendo essa luz envolvendo a todos os trabalhadores desses hospitais, a toda a equipe espiritual lá presente, com muito amor, com muito carinho. Vamos vendo também essa luz em direção aos asilos, deixando por lá muita alegria, muita força, muita coragem, para que todos eles possam continuar o seu caminho, para o seu processo de evolução. E assim vamos vibrando por todos aqueles que deixaram seus nomes na caixinha virtual da Seara, pedindo apoio, pedindo força, pedindo coragem, que eles possam ser acolhidos e que a espiritualidade maior chegue a cada um deles, levando o que eles realmente precisam e que seja necessário para a sua ajuda. E assim, vamos vendo essa luz vindo em direção aos nossos lares. Vamos vendo ela entrando pela porta principal, envolvendo piso, parede, teto. Que essa luz envolva todos que estejam nesses ambientes. Que todos possam ser acolhidos da melhor forma possível. Se tiver algum encaminhamento que possa ser feito. Vamos vendo assim a espiritualidade deixando em todos os ambientes muito equilíbrio, muita paz, muita harmonia. E assim, vamos pedindo mais uma vez licença ao alto e vendo essa luz retornando a cada um de nós. Que ela possa nos auxiliar em tudo aquilo que pedimos, que necessitamos, não se esquecendo de que sempre se faça cumprir a vontade do Pai e não a nossa. E assim, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse Evangelho no Lar, buscando o nosso aprimoramento, buscando nossa evolução espiritual. Vamos também agradecendo a Maria Santíssima por todo o amor aqui derramado, a Ismael, a todas as fraternidades presentes, a toda a equipe de higienização, as fraternidades, ao Dr. Bezerra de Menezes, médicos e socorristas do espaço, a todos os mentores responsáveis pelos trabalhos que aqui ocorreram, a José de Arimateia e a Dona Norma, que nos deixou esse trabalho para que a gente pudesse dar continuidade ao nosso processo de evolução. E assim, vamos pedindo licença para encerrarmos mais um Evangelho no Lar, dizendo: o Senhor é o nosso pastor, e nada nos faltará.
Em verdes pastos nos faz recostar. Conduz-nos junto das águas para descansar. Reconforta as nossas almas, guia-nos por veredas retas por causa do seu nome. Ainda que andemos por vales tenebrosos, não temeremos males, porque tu estás conosco. A tua vara e o teu báculo são esses que nos consolam. Preparastes uma mesa para nós, à vista dos nossos adversários. Unges com óleo as nossas cabeças. Os nossos cálices transbordam. Benignidade e graça nos acompanharão todos os dias de nossas vidas. E habitaremos na casa do Senhor durante longérrimos tempos. Gente, que todos vocês tenham uma ótima semana, com muito amor, com muita paz, com muita sabedoria. Fiquem com Deus. Quinta-feira, novamente aqui com o Evangelho no Lar, tá bom? Fiquem em paz. Até breve.